Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Danilo. Estamos começando mais um OSP, apenas caras pensando. Hoje, infelizmente, sem a presença do Rafa, e vamos estar falando hoje sobre um tema extraordinário. Qual é o tema, Leandro? Oi, Danilo, bom dia. Um oi para o Rafa, que não está aqui hoje com a gente, que é sempre uma pena quando não estamos os três, né? Mas faz parte. Melhoras para o Rafa. Hoje o nosso tema seria profissão, identidade e liberdade. Uhum. Eu acho que a gente falou de concurso público no último episódio. Para quem não assistiu, vale muito a pena. Eu achei que foi um bom episódio. Esse a gente quer voltar um pouco, né? Acho que a gente vai voltar para aquele final do ensino médio, meus 17 anos aos 18, o que acontece ali nesse pulinho do gato, né, que geralmente é muito confuso, ah, e as pessoas ficam perdidas, principalmente adolescentes, né, jovens adultos. Então, eu acho que vale muito a pena a gente entrar um pouco sobre isso. Sim, com certeza. E esse desafio da escolha profissional, da construção de uma identidade já adulta e evolução dela são fatores complexos que são muito atrelados a multifatores, né? Tanto relacionados, Uhum. quem sabe, ao autoconhecimento, às oportunidades que a gente percebe do trabalho. Nisso são escolhas difíceis, né? São escolhas que é muito interessante, né? Porque hoje as escolas vendem isso muito cedo para as crianças, porque é vendido muito cedo para os pais. Então, eu fico me perguntando desde quando os pais começam a pensar sobre isso, desde quando isso começa a fazer parte do discurso dos filhos. Sim, eu estudei numa escola grande em Brasília, muito focada para o vestibular, né? Então, a gente passava muito essa pressão. Eu lembro muito de não era exatamente essa frase, mas me falavam muito que sua profissão é como você vai se inscrever no mundo. Eu lembro que isso me marcou muito, assim. É como eu vou deixar minha marca no mundo, sabe? Me incomodava um pouco no Brasil. Eu acho que a gente pode conversar um pouco mais à frente sobre isso, mas então assim, é só por meio do meu trabalho que eu vou fazer essa marca no mundo. Não é quem eu sou como pessoa, é quem eu vou me tornar após faculdade. E aí, quando eu me inseri no mercado de trabalho, lembrando que eu sou de 86 e era muito mais visado, né? Vestibular e a faculdade era muito. Hoje a gente tem mais críticas ao estudo universitário, Uhum. porém, quando eu me formei em 2004, o foco era esse. Você precisa ter um diploma para trabalhar, para ser alguém, vamos dizer assim. Eu lembro que essas coisas barulhavam minha cabeça nessa época. A gente também vai falar sobre um artigo, né, Danilo, que eu acho legal apresentar agora no começo, Uhum. porque você encontrou essa pérola, essa joia rara, eu não tive tempo de ler ele inteiro, vou sugar a sua mente neste episódio. Aham, tranquilo. O artigo, eu estou abrindo aqui ele, do Stephen Joseph, Why We Need More Humanistic Positive Organization Scholarship, Carl Rogers' Person-Centered Approach as a Challenge to Neoliberalism. O que o artigo quer dizer na tradução? Que eu estou fazendo aqui agora, tradução livre. O porquê nós precisamos de uma visão mais humanista, positiva na, nas organizações, na filiação das organizações, e uma visão de Carl Rogers como um desafio ao neoliberalismo. E é muito interessante a ideia que o artigo traz, principalmente sobre o que é vendido para as pessoas como desenvolvimento pessoal, como desenvolvimento de carreiras e para quem isso serve. E eu acho isso muito interessante, porque eu acho que isso vai muito no contraponto do que é psicoterapia para as pessoas. Tanto quando o cliente busca psicoterapia, ele está buscando se adequar a quem?
Porque muitas vezes o cliente chega na psicoterapia particular visando caber numa situação, sobreviver a alguma coisa, dar mais certo na vida. O contraponto disso, da nossa psicoterapia, é tentar fazer um trabalho que corresponda ao que a pessoa é, e não apenas as inadequações que são passadas por ela, de como ela não cabe em cada contexto, de como ela não serve como em tais papéis da sua vida. E o artigo traz o contraponto nessa parte organizacional, nessa parte de carreira, muito atrelado a para que serve o desenvolvimento pessoal? Ele serve para algo além da produtividade? Ele serve para algo além da carreira? Isso é um desenvolvimento pessoal sério ou isso é uma forma de caber em sistemas utilizados para sofrimento do trabalhador, em prol da empresa? E como a gente às vezes tem a visão de crescimento humano não sendo mais centrada nos interesses do contratante. E isso é um contraponto muito forte, né, Leandro? Eu acredito que sim, Danilo. Acho que seu áudio cortou de novo um pouquinho, mas deu para entender a ideia geral. É, hoje a gente vê muito. Eu sempre brinquei com a palavra formação, né, na universidade, porque é como se a gente terminasse de se formar. Mas se formar, para que formato? Para que forma que a gente está sendo, né, desenvolvido nessa universidade, nessa faculdade? Para atender a quem? Quem são os seus mestres? Vai ser a corporação que você vai trabalhar, a profissão que você escolheu, que você aprendeu. Muitas vezes, eu vejo que a gente aprende muitas coisas, principalmente, né, óbvio, a gente vai puxar para psicologia, e eu, como estudante, vejo muito isso. Um mundo, às vezes, meio mágico, né? Que a gente aprende coisas bonitas. Renan, fico triste do Rafa não estar aqui, porque eu vejo muito isso, e a formação dele foi em psicologia escolar. Eu vejo muito isso nas teorias da psicologia escolar. Muitas coisas que a gente já estuda, que a gente sabe, elas não são aplicadas. Elas não são aplicadas, de forma alguma. Então, Uhum, nós temos estudos robustos dentro da psicologia escolar que não são aplicados de formas de como passar melhor o conteúdo, né? Coisas simples, assim, o bem-estar do aluno na faculdade, na escola, que a gente sabe, a gente tem algumas pistas muito boas do que funciona e do que não funciona. Infelizmente, elas são de difícil implementação. Isso sempre me chateou um pouco. Então, a faculdade, apesar que ela abre, ela expande seus horizontes, ela te ensina, você aprende muita coisa que não é aplicável no mundo real. E essa frustração aparece quando você vai para o mundo real. uhum, Pô, mas eu aprendi tal coisa, tal coisa. E aí, quando você vai aplicar essas coisas, não, calma aí, não serve, não funciona, porque não temos verba, não temos pessoal, não dá para fazer, ninguém. Existe um medo muito. Dentro, um medo até, eu vou dizer, burocrático, de promover mudanças, né, dentro do mundo real. Quando a gente sai cheio de ideias, né, feliz, ali, assim, pensando em mudar o mundo, ele devolve. uhum, Tem limitações reais. Eu acho que a universidade, às vezes, ela peca um pouco, e não todas, tá? Tem muitas que tem muito realismo ali do que dá para fazer, como é aplicado, como funciona o mundo real. Todas tentam te explicar, mas quando você vê na prática, é uma desilusão. A psicologia hospitalar, você também passa por isso. uhum, A clínica, eu acredito que você também tenha passado por algumas coisas que, quando passado o conhecimento de como atender em clínica, você fica com várias ideias, vou fazer assim, vou fazer assado, e aí não dá, não é assim que funciona. aham, E é complicado, sabe? Eu acho que a gente sai com muitos sonhos. A gente entra com muitos sonhos, a gente perde alguns na universidade e é um problema, assim, que eu acho que vai ser o tema desse início, assim, que eu queria puxar um pouco. Como funciona essa escolha profissional quando você vai sair da escola? uhum, Quem está fazendo essa escolha?
era o Danilo que estava fazendo essa escolha quando saiu da escola, foi fazer prestar vestibular? Era o Leandro? Era o Rafa? Como isso opera, né? Eu lembro muito de alguns temas que eu queria trazer para a discussão quando você está saindo, você que está escolhendo o que você vai fazer ou você está em pressão social da família ou a pressão da própria escola ou do mercado, né? O mercado age sobre você sempre. Eu lembro muito que minha primeira graduação foi em engenharia ambiental. Quando eu saí, eu fui cursar engenharia ambiental, da qual eu não terminei. E era muito, eu pensava muito assim, pô, engenheiro, eu quero ser engenheiro. Qual engenheiro? Ah, eu gosto de natureza, eu gosto de bicho, então vamos para engenharia ambiental. É um campo novo. E aí entrou o mercado falando. É um campo novo, tem perspectiva para trabalho e tal, o que não é ruim, você tem que avaliar essas coisas. Uhum. Mas era uma coisa que pesava, talvez, de uma forma muito complicada. A pressão familiar eu não tive tanto. Eu tive pressão familiar para fazer direito, principalmente pelo lado do meu pai. Uhum. E da escola, eu lembro muito assim, eu era bom em matemática. Logo, a escola me botava para. Tanto é que eu prestei o PAS, que é uma prova aqui em Brasília, né, para acessar o NB, que você realiza no primeiro, no segundo, terceiro ano. Soma essas notas e vê se você passa. Eu prestei para estatística, porque eu gostava muito de matemática. Não, não é que eu gostava só de matemática, eu tinha facilidade. Aí, quando você tem facilidade em alguma coisa na escola, e eu não era um excelente aluno, ah, aquilo que você se dá bem é aquilo que. Então, é isso. É o que eu dou conta de fazer. E acabei no curso de humanas, Uhum. onde eu me encontrei, assim. Tem que ler muito, e não tem conta, assim. A gente tem uma matéria de. Né? Eu não sei como é que é na UNB, Danilo, onde você cursou, mas a gente tem uma de psicometria e uma de estatística. E é o terror dos alunos. Na nossa também é a mesma sensação. Eu acho que a gente está na saúde, não em humanas, mas assim, isso também é uma posição meio controversa, sabe. Verdade, eu vou alterar. Eu também acho que a gente tem saúde. A questão é que humanas fica muito fácil de colocar, né? Acho que até tá pensando assim, mas eu gosto de pensar que a gente está na saúde, firme na saúde, que a gente participe. A gente ganhou mais espaço, né, Domingo? A psicologia, ao longo do tempo, ganhou muito espaço dentro da saúde, o que é maravilhoso para a área. Eu queria que a gente fosse mais aguerrido em defender essa pauta Uhum. da, da inserção do psicólogo na saúde completa, assim, que a gente fosse ouvido. E a gente já teve essa discussão em outros âmbitos, mas políticas públicas, que a gente pudesse participar mais ativamente na formação da estrutura da saúde no país, né? Porém, retornando um pouco, só porque eu me perco com facilidade, e o Danilo sabe, eu tenho uma facilidade, se a gente começar a puxar fio aqui, a gente vai vários assuntos. Danilo, eu falei um pouco de como foi para mim, como é que foi para você, assim, escolher faculdade, escolher o que você queria fazer? A minha escolha foi muito engraçada, porque ela foi, de certa forma, muito infantil no início, porque na escola, quando eu era criança, eu queria muito ver como as pessoas trabalhavam, o que as pessoas faziam. Aí nessa história, o que que o bombeiro faz? Apaga incêndio. O que que o policial faz? Aí ele prende os bandidos. Mas sei lá, meu pai é militar, mas o que que ele faz? Ele vai pra guerra quando é preciso. Uau, que bacana, mas quem ajuda as pessoas? A pessoa fala: o psicólogo. Aí eu falei: tá massa, isso é uma profissão legal, vou ajudar as pessoas. E nisso foi, desde terceira série era psicólogo, aí depois já quis ser padre. Agora eu estava no colégio de freira, né, então a figura do padre estava sempre de alguma forma presente ali. Aí já quis ser padre, já quis depois para chefe de cozinha, porque aprendi a cozinhar. Minha mãe me mostrava receitas, eu adorava, eu achava aquilo fantástico. Então, chefe de cozinha. Depois eu decidi fazer economia para ganhar dinheiro, porque depois descobri que dinheiro importava. E depois eu fui fazer jornalismo, né? Estava na escolha também. Aí eu estagiei no Jornal Globo, no ensino médio, e eu achei muito legal.
Mas eu percebi que não era eu gostava de escrever, mas eu não necessariamente gostava de ter que escrever com frequência todos os dias sobre, às vezes, temas que não necessariamente importavam para mim. Aí eu percebi que realmente se era sempre psicologia ou gastronomia, psicologia ou jornalismo, psicologia ou outra questão, era mais fácil psicologia mesmo, era desde cedo. Foi uma escolha que envolvia isso, mas assim, era muito claro para mim que não era uma escolha financeira. Só que todo mundo falava assim: "É, você é bom nisso. É, vai não, é". Assim, as pessoas reconheciam algo em mim que tornava a experiência de conversar com o outro, com o meu trabalho, algo bom, algo válido, mas a pressão que eu sempre tive foi de concurso. Tipo, faça a graduação, mas faz um concurso, que aí você vai trabalhar com outra coisa, no contraturno você vai lá e atende alguém, mas assim, garante sua renda e você faz o que você quiser depois, sabe, tanto faz. Depois que você vai ter dinheiro, não tem problema. Mas, depois que eu entrei na graduação em psicologia, existia um consenso da parte das pessoas na minha vida que: "Olha, agora a bola tá no seu pé, você tem que fazer suas escolhas, sabe. A gente tem a torcida por você, mas tanto a responsabilidade quanto o poder é seu. Então, boa sorte". E isso eu achei muito interessante, porque de certa forma envolvia muito respeito. Sempre existiu um ponto de que eu não querer uma carreira pública era um ponto de estranhamento entre meus pares, sabe. Tipo, isso sempre foi um ponto de: "Nossa, mas por quê? Nossa, mas não", sabe. Quem é você para poder achar que vai sobreviver em Brasília sem ser no concurso público? E isso é muito louco, isso é muito forte para mim, sabe. Eu até gosto, o trabalho do psicólogo na rede pública de saúde me parece interessantíssimo, porém, eu tenho mais interesse hoje num concurso acadêmico, em ser professor, do que necessariamente um concurso, não atrelado à minha atuação, um concurso distante do trabalho clínico, sabe? Isso é engraçado, porque Brasília, né? Então, concurso sempre. Também meus pais eram concursados, então essa pressão acontece muito. Ah, na faculdade eu queria, no começo, eu queria muito trabalhar na faculdade, que era, né, uma forma de fazer um concurso público e trabalhar com psicologia dentro das prisões. Eu sempre achei um trabalho tão interessante, sabe? Uhum. Que era uma forma de ajudar no sentido de melhorar a sociedade para mim. Eu tinha meio que esse pensamento do eu tenho que devolver alguma coisa agora. O lance de entrar para a faculdade que eu acho muito curioso, assim, como eu cheguei a fazer alguns testes, na época era teste vocacional, Uhum. e a gente fazia basicamente uma prova. Eu lembro, assim, de responder vários quesitos, e a primeira vez que eu fiz, eu foi muito frustrante para mim, porque foi assim: "É, o que que você quer?", porque, assim, deu a sua nota deu muito parecida em vários âmbitos. Então você vai se dar bem em várias áreas diferentes, assim. O que que você mais Uhum. gostava? Aí eu: "Pô, mas eu achei que era aqui eu ia receber a resposta". Eu queria uma resposta. E isso, hoje, pensando de trás para frente, é muito errado. Eu fiz uma matéria semestre passado com uma professora maravilhosa, em orientação profissional, que mudou um pouco a minha cabeça, assim, mas o principal era assim: a gente vai para isso para terceirizar a função de escolher a nossa profissão. Era como era visto o teste vocacional. E eu acho que até hoje Então, em parte eu também é vou ali assim, porque eu né. não quero. A gente vende uma certeza para as pessoas de maneira muito, complicada. E aí foi que minha professora abriu minha cabeça. É incrível, porque eu já fiz essa matéria, eu não consegui revalidar ela, então eu tive que refazer. É impressionante como o pensamento muda, né? Ela me falou assim: não, aqui a gente trabalha autoconhecimento.
porque é o autoconhecimento que vai te direcionar para a sua profissão. Então, a gente teve que aplicar 4 encontros. Eu tinha um grupo para adolescentes, né, na faixa de formação, com 16, 17 anos. Foi bem interessante o trabalho. E nessa perspectiva, quando a gente chegou no primeiro dia e perguntou: o que que vocês querem fazer? Quem tem escolha de profissão? Eles trouxeram várias. Uhum. Cada um tinha uma, duas. Ao longo dos encontros, minha professora falou, ela alertou. Eu adoro quando o professor ele manja tanto do assunto que ele já vai alertar o que vai acontecer ali na frente. Ela já alertou lá no começo. Alguns vão ficar mais confusos do que no começo. Se algum tinha uma, às vezes eles vão ter três no final. Por quê? E isso não é ruim. O autoconhecimento vai te permitir tomar uma decisão mais apropriada do que é para você. Isso, quando eu conto a minha história, ele não conta dele, eu acho importante frisar isso também. Nós, em certa medida, éramos privilegiados, né, Danilo? A gente podia sair e ir para a universidade, para a faculdade, sem necessariamente trabalhar. E isso é uma vantagem absurda. Então, quando você está trabalhando nessa área da orientação profissional, você tem que pesar essas coisas. Tem gente que vai ter que trabalhar, vai ter que, já está trabalhando, para falar a verdade. Tem ali adolescentes de 15, 16 anos que já estão. Sim. E eles trabalham na loja da família, ou conseguiram algum emprego, algum estágio, alguma coisa assim. E às vezes eles não vão poder, por exemplo, eu quero fazer um curso de psicologia, quero fazer psicologia. Eu não tenho dinheiro, eu não vou poder ir. E eu não sei se eu vou conseguir passar na UNB, eu vou fazer o Enem, vou ver, temos agora o Enem, é uma coisa muito importante, né, que te permite, que abre um leque de opções em universidades ao redor do Brasil, que é maravilhoso, eu sou um grande defensor dessa prova, essa prova unificada, eu acho que game changer, mudou muita coisa, assim, a gente pode agora conseguir uma vaga e estudar numa federal, não pagar nada. Tem outros desafios, que é ir morar longe da família, o quanto você é vinculado à sua família ou com quem você mora. Financeiramente também é um problema, porque a universidade pública ela tem uma dificuldade de conciliar trabalho com educação, né? A grade é muito quebrada, é muito difícil, você vai ter que pegar um estágio na universidade, tem que ver alojamento, é uma luta muitas vezes. E às vezes vai ter que fazer outra coisa. Eu tenho um colega que está cursando psicologia comigo que ele foi fazer massoterapia quando ele para juntar um dinheiro, para ter alguma coisa para fazer. E agora ele voltou para a faculdade. E agora está conseguindo cursar o curso que ele queria, que ele almejava. Então, hoje o percurso não é tão retilíneo para a grande maioria do Brasil, né? A gente conta a nossa história, a gente sabe que a gente está falando de um caminho de privilégio. Sim. E hoje em dia, eu acho que com a crítica do qual é o valor da universidade, propostas de cursos profissionalizantes, propostas de trabalho que não necessitam de uma graduação, propostas diferentes da atrelada à graduação que foi vendida para nós, já mostra uma transformação social muito grande, já mostra mudança no perfil, eu acho, do mercado de trabalho. E eu vejo, quando a gente está discutindo essa questão das escolhas, trazendo um pouco o que você trouxe mais cedo, Leandro, nossa, como a gente é moldado pelas expectativas que os outros têm sobre nós, o quanto nós sabemos o que nós queremos, e tudo isso, às vezes, entre 16 e 20 anos, 16 e 25. Porque eu também vi estudos que mostram que, geralmente, a principal escolha de moradia das pessoas acontece também nesse período, que é onde elas fazem faculdade, onde elas montam o primeiro networking profissional. Então, o quanto nós estamos prontos para fazer esse tipo de escolha e o quanto a nossa sociedade hoje já está se mobilizando para ter tanto uma carreira mais flexível, como também para ter um momento de mudança aos 30, aos 40. E eu acho que isso é um fenômeno muito comum de que as coisas não fiquem para sempre, que as coisas possam mudar quando a gente tem de repente, uma maior acomodação financeira, de repente a gente tem que fazer uma outra escolha para caber no mercado de trabalho novamente. E isso é muito final dos tempos, né? Uhum. E é que entra, por isso que eu gostei muito dessa perspectiva nova,
que é a questão do autoconhecimento. E esse autoconhecimento não é só sobre você no sentido de quem eu sou como essência, mas é como é a minha vida. Quais são o que que eu tenho à minha disposição, o que que eu gosto, porque é importante fazer uma coisa que você gosta, ter interesse na área que você vai trabalhar. E não é aqui naquele clichê assim, se você fizer o que ama, não trabalhará nenhum dia. Não, é trabalho. É trabalho. Tem um custo, tem horas que você gostaria de estar fazendo outra coisa. Então, não é por esse lado, mas é algo que te empolgue. E isso é importante, assim, é algo que nem sempre as pessoas têm direito de ter isso. É muito difícil. Uhum. Eu acho que entra um pouco no que o Danilo estava falando, e eu acho que a gente vai tentar entrar um pouco nessa parte do neoliberalismo, no sentido de como o mundo foi arquitetado hoje em dia, como a gente vive nessa estrutura, e como é isso, assim, tem muita gente, assim, eu não vou mentir, assim, eu ganho 100 mil reais por mês no trabalho que eu faço. Pô, deve ser maravilhoso ganhar 100 mil reais por mês. Então, vamos, a gente vive num mundo que o dinheiro importa muito. Status social, como você vive, isso é bobagem falar que dinheiro não importa. Eu acho que quem menos tem dinheiro mais pensa nisso também. Assim, é muito fácil falar quando, né? Você já tem o seu carro, já tem sua casa, já é complicado. O importante é não só pensar no dinheiro. Obviamente que ele vai fazer um peso, né, que seria, como eu disse, o mercado. Eu tenho muitos conhecidos que foram para a área de TI agora, formados em diversas áreas diferentes. Eu estou fazendo um curso de Python. Oi? Como assim? Não, porque eu quero aprender a fazer isso, depois eu vou programar um pouco, porque estou tendo muito trabalho, eu quero trabalhar de casa, eu quero um horário flexível. Então, além do dinheiro, da remuneração, que é boa nessa área, e tem muito, o mercado de trabalho está muito aquecido, você tem outras coisas também que influenciam aí, que é a flexibilidade do trabalho. Isso está sendo muito procurado hoje em dia. Você ter tempo. Então, por exemplo, a gente tem coisas, a gente já falou em outros episódios, mas o fim da escala 6 por 1, por exemplo, quando é discutido no Congresso, isso vem muito desse sentido. As pessoas querem ter vida também. Sim. E não só vida, mas eu acho que até o quanto a gente está vivendo um momento de questionamento. Porque a gente está questionando o quanto que a gente gosta é financeiramente válido, quantas pessoas aceitam aquilo que a gente gosta de fazer enquanto ocupação, e ao mesmo tempo a gente está questionando as estruturas de que, olha, eu prefiro trabalhar de casa com algo que pode ser para mim mecânico, do que trabalhar com o que eu gosto num sistema que me oprime. Porque isso também tá pesando, sabe? Quando você falou sobre colegas que estão mudando para TI, a minha cabeça foi colegas psicólogos, porque eu imediatamente penso no que a gente discutiu sobre o trabalho das clínicas, no que a gente discutiu sobre como a gente funciona enquanto carreira e profissão, porque quando a gente está muito imerso nesses eu preciso trabalhar para me manter, tudo começa a competir com o trabalho. A carreira, a vida, os filhos, se você quiser, o estudo que você quiser ter, porque tudo isso começa a competir com uma renda, que você vai ter que, às vezes, abrir mão ou sacrificar uma parte em prol de um possível crescimento ocupacional, um possível crescimento na carreira. Então, às vezes, até o trabalho piora o seu crescimento profissional, né? Porque não sobra tempo. Eu vejo isso, Danilo. Agora, eu entendo pessoas, eu cresci numa casa assim que eu tinha. Minha mãe era uma leoa no trabalho. Ela queria ser a melhor no que ela fazia. Ela tinha essa motivação. Ela queria, ela fazia curso, fazia tudo que a organização permitia a ela para vencer, e tinha também uma realização pessoal nisso. E era dela.
eu acho isso maravilhoso. Eu acho que para quem tem isso e acha um lugar, e um breve histórico, minha mãe é formada em matemática e trabalhava com outra coisa. Aham. E ela me falava uma frase curiosa, que era, Leandro, você não precisa fazer o que você gosta, você tem que gostar do que você faz. E assim, me marcou muito, assim, porque era uma coisa que eu não pensava tanto, assim. Então, por exemplo, se você pudesse, os sonhos infantis, né, do que a gente estava falando antes, o policial prende bandido, o bombeiro apaga fogo. Se eu pudesse escolher na época que eu era pequena, eu ia jogar videogame. Que me irrita muito que hoje videogame dá dinheiro. Eu só deixar aí no ar. De Poder repente, isso falar. virou uma carreira, né? É, exatamente. Não, na minha vez não tinha, não podia. Mas enfim, fico feliz por ter virado ó, um esporte ou alguma coisa que tem torneio, ganha dinheiro. Isso é muito bacana. Mas eu lembro muito assim, ela caiu na vida, uns lugares que ela trabalhou, ela passou em concurso e foi indo e começou a gostar do que ela fazia e foi se especializar naquilo que ela fazia. Então a carreira é muito fluida. Ela passou por muitos cargos dentro da organização que ela trabalhou. E ela se achou uma coisa que ela gostava, e não só que ela aprendeu a gostar, mas ela se tornou uma especialista naquilo que ela fazia. Isso é muito bacana. E tem gente que tem essa garra. Tem gente que o trabalho é um fim para o meio. Então, Sim. eu vou trabalhar todo dia, de 8 às 6, e eu vou ganhar um salário, e nos finais de semana eu vou fazer tal coisa para me divertir. É isso, o trabalho é um fim para eu me divertir, ou para eu ter lazer, para ter uma vida confortável, ter uma segurança, e tá tudo bem. Então, por isso que o autoconhecimento é importante. O que que você quer da sua profissão, né? Então, voltamos um pouquinho ali. Quando eu apliquei as dinâmicas, eu queria que eles se conhecessem. Então, muitas vezes a gente discutiu no começo quem é você? Quem é você? Que é uma pergunta que, quando se faz em consultório, é horrível, né? Ou aquela, o que você quer? São perguntas, assim, na clínica muito fortes. Ela coloca você em xeque, assim, uma reflexão muito forte. E no ambiente do trabalho é a mesma coisa. E você vai ter que fazer isso sozinho ou vai procurar ajuda, né? Tem vários psicólogos muito bons que fazem orientações. Essa minha professora atende também. Ela faz orientação profissional, um a um, né? Eu fiz Uhum. em grupo, porque era a proposta da matéria, mas tem vários psicólogos que fazem individual. E é um trabalho exaustivo. Exaustivo, porque você vai mergulhar em você mesmo, assim, e eu diria que às vezes pode ser até mais profundo que a psicoterapia padrão, sabe? Porque é uma decisão muito forte que ela vai ter que ser tomada. E na clínica a gente tem mais, vamos dizer, uma variabilidade. A pessoa está vivendo, ela já tem coisas, vai trazendo para você. Na orientação profissional haverá uma decisão, uma hora. Não vai ser do psicólogo, vai ser sua, mas ela vai ter que acontecer. Sim. Então esse prazo é complicado. Mas eu acho um trabalho lindo. Eu realmente acho muito legal você se explorar para decidir o que que você quer fazer. Foi uma coisa que me pegou de surpresa, como mexe com você. E é legal, porque não tem como poupar o outro disso. A gente ajuda, a gente orienta, a gente dá instrumentos para a pessoa se conhecer, mas eu fico vendo o sofrimento dos pais, eu fico vendo o sofrimento das pessoas com: meu filho vai ter que tomar essa decisão, ele vai ter que viver com o risco disso, como é que a gente ajuda? E eu penso, tipo, assim, porque não vai ter como poupá-lo dessa experiência. A única forma de poupá-lo seria não dar a chance dele escolher. E aí ele tanto pode se frustrar muito, como a gente está deixando ele não ser responsável pelos próprios atos. E isso é muito cruel, e isso não é pedagógico em nenhuma esfera. E a gente pode querer que ele escolha alguma coisa, a gente pode querer influenciar alguma coisa, mas nem não pode na nossa área, e eu nem sei se isso necessariamente é válido como influência na escolha profissional dos filhos, porque, claro, se você vem de uma família da área da saúde, talvez existam vários instrumentos, recursos histórico, renda, que você possa passar para os filhos enquanto legado. Mas nossa família toda vem de corretores de imóveis. Você vai trabalhar na empresa da família.
isso vai ter pontos negativos e positivos, como qualquer outro ponto da vida da pessoa. Toda escolha vai envolver um risco, mas a escolha passar por uma aceitação de quem está participando desse processo, eu acho que leva a uma experiência muito mais pacífica. Então, eu sei que não é todo mundo que vai conseguir ter essa experiência, mas para quem tiver acesso a isso, eu acho uma escolha muito importante. E aqui, voltando um pouco para CP, Danilo, eu acredito que a congruência para o trabalho, congruência, né, é um conceito que a gente utiliza muito dentro da psicologia rogeriana. Você está congruente com você mesmo, ele vai se transferir para o trabalho. Porque se você não tiver com essa congruência no seu trabalho, muitas vezes seu trabalho pode se tornar uma prisão. E tem gente que tem a garra de continuar mesmo quando não se vê preso assim, no trabalho, e tem pessoas que não que vão ter outras situações, e aí a gente vai entrar no adoecimento mental. O burnout tá em voga, vou usar ele, que eu acho que já está mais na ponta da língua da maioria das pessoas, né? Muito sobre isso. Eu vou agora fazer um chute do artigo que eu li por alto, mas que o Stephen ele faz um apontamento que o trabalho ele não quer a sua congruência, ele quer a sua conformidade. Ele quer que você esteja ali no formato daquela organização. A sua congruência não importa tanto. Você vai ter empresas que estão indo para um caminho melhor, que vão tentar te engrandecer lá dentro, vão te promover cursos, treinamentos, que vão tentar talvez puxar essa congruência. Mas a conformidade, infelizmente, ela é um visado porque a gente vive nesse neoliberalismo e que não tem como escapar, é uma estrutura, né? Como a gente falou ali no começo. A gente sai cheio de sonhos e a gente, calma aí, tem barreiras aqui, barreiras reais, barreiras do mundo e que tem estruturas. Então você chega ali e fala, Leandro, você quer mudar agora a psicologia que tem 100 anos, né, do jeito que ela era? É, é um pouco isso, né? Era isso que eu imaginava. E não é, entendeu? Então, é uma pancada na cara. E essa estrutura que a gente vive, que é como o mundo se organizou, eu não estou fazendo juízo de valor, é como ela se deu, e é como a gente vai ter que encarar nossa jornada no mundo. Dentro dessa estrutura, a empresa ela quer que você produza, você aumente o lucro dela, e nesse meio tempo que você não surte, porque se você entrar em crise, você não produz. Uhum. Então, tudo isso é como essa estrutura vê. Então, é o lucro, né? É a eficiência, e aí, nesse meio tempo, eu sei que a gente começou a permear as organizações, né? A psicologia, começou a entrar, a psicologia organizacional também entrou com força, né, Danilo? A gente teve grandes modificações, tanto é que a gente não fala mais de recursos humanos, que é um termo ultrapassado, porque a palavra recurso é foda, né? É. Detona a gente, é como se a gente fosse um meio. A gente começa a ver novas situações, a gente vai começar a chamar. A mudança de nomenclatura é importante, Uhum. porque já tenta aproximar um pouco mais, humanizar esse lado. O problema é que essa humanização ela ainda vem um pouco transvestida, né? Atrás do lucro, da produtividade. E são coisas que vocês que eu espero que seja o público um pouco desse vídeo, que está procurando uma profissão agora, pensando ali nos seus 17, 18, o que que vai fazer. E isso vai ser uma coisa que você vai ter que encarar. Ao longo das jornadas de trabalho, às vezes, como manter a minha saúde mental durante esse processo todo. São desafios, né, Denise? Sim, sim. Assim, eu vejo que hoje o recursos humanos ele é mais atrelado à folha de pagamento, a legislações, do que necessariamente gestão de pessoas, sabe? Gestão de pessoas é quem cuida realmente das relações de trabalho, que cuida do desenvolvimento pessoal. E
fazendo essa interface, quando você falou da sua mãe sobre trabalho, me começa uma ideia muito forte de que existem várias coisas que a gente vai gostar de fazer, que não são nossa graduação. Tem vários trabalhos que a gente vai fazer, que não são nossa graduação. Hoje em dia, nós temos um hábito na nossa cultura de monetizar os hobbies, porque acesso à renda e uma renda desvinculada de uma carreira tradicional, às vezes dá comodidades que nas carreiras tradicionais não nos cabem exatamente, sabe? E eu vejo que o sofrimento no trabalho está muito mais relacionado a condições de trabalho, às vezes, do que você fazer algo que necessariamente você detesta. E às vezes o que você detesta no seu trabalho é ter que ir trabalhar num lugar distante, num lugar complicado, e o relacionamento entre as pessoas que trabalham com você. Eu estou lendo um livro que é esse High Impact Tools for Teams, que é um livro sobre como identificar e melhorar o relacionamento entre equipes, basicamente. E aqui uma das coisas que o livro fala é que a imensa maioria das pessoas, quando elas pedem demissão por conta de um gerente, não necessariamente por conta da tarefa. A tarefa geralmente é tranquila, ou geralmente a tarefa é estressante, mas nem de longe é a parte mais estressante do trabalho. Quem sabe mais, a parte mais estressante está em corresponder expectativas dos gestores e ter condições de ter uma recompensa pelo esforço valorizado. Pode ser, às vezes, monetariamente, mas às vezes é horas de trabalho, é férias, às vezes ter direito a participar de tomadas de decisão. E isso me mostra que, nossa, o quanto é subjetiva a felicidade no trabalho, o quanto não é óbvio. Por mais que, quando a gente discutiu a escolha profissional mais cedo, tem o Happiness Report, que sai todo ano, sobre países que são mais felizes no mundo e por quê. E ele sempre fala que dinheiro não garante felicidade, mas a falta de dinheiro garante infelicidade. Então, eu acho que não é para nós termos uma visão romântica da coisa, mas é perceber que a sua felicidade na sua vida adulta vai passar pelo trabalho e vai passar por o seu trabalho envolver uma renda, mas é tentar equilibrar tudo isso e reconhecer que no nosso mercado de trabalho, no nosso mundo neoliberal, como o artigo diz, não é só caber no trabalho que importa. Eu acho que a gente ver o nosso crescimento atrelado ao trabalho, mas atrelado a nós, é muito crucial, porque é muito fácil a gente só nos apagar. E a dança disso de caber no trabalho sem sacrificar quem nós somos é o desafio da vida adulta. Danilo, e agora que você falou isso, eu queria que você comentasse um pouco, eu acho que essa é a parte do artigo que me chamou a atenção, assim, que é um pouco da positividade tóxica, que eu achei Uhum. relevante no trabalho, muito, sim, e se tornou hoje muito bonito a empresa falar que ela está preocupada com o seu bem-estar, né? Vamos cuidar da saúde mental, o que é maravilhoso, tá? Eu acho que a empresa tem que prover isso, ajudar isso, seja por uma remuneração que permita você fazer uma terapia, ou uma remuneração ou algum tipo de convênio que permita você procurar ajuda, né, nesse negócio. E essa positividade tóxica, e quando a gente fala da psicologia organizacional positiva, né, Sim. que ela fala que é para o florescimento humano, porém eu vejo ela vinculada ainda ao mercado. Como, como você olha para isso, Dan? Que a gente tinha conversado um pouquinho antes sobre isso. Eu acho muito. Eu vou trazer uma ideia para as pessoas sobre o porquê que as empresas se importam com a saúde mental do trabalhador.
coisa que inclusive está numa legislação nova que saiu, como o papel das empresas zelar pela saúde mental do trabalhador. Quando os Estados Unidos teve o maior ganho de riqueza de sua história, na época da construção de ferrovias, na época que explorar ouro ainda era um grande negócio, você tinha praticamente 4 grandes ricos no país. E eles detinham basicamente o controle da mão de obra das pessoas, totalmente. E eles decidiram que era melhor você estabelecer legislações trabalhistas para as pessoas do que você ter uma revolta e as pessoas se rebelarem contra o sistema. Então, a partir disso, foram começados nos Estados Unidos um debate sobre horários de trabalho, debate sobre ocupações, e nisso não buscando, vamos distribuir renda, mas buscando dar uma mínima dignidade para as pessoas para que elas não se rebelassem. E por que eu estou falando isso? Porque é preciso reconhecer as empresas têm como foco o patrimônio das empresas. E com isso, um trabalhador funcional, saudável, ele vai trabalhar, ele exerce o papel, ele recebe seu dinheiro e ele existe. Demitir e contratar tem um custo, demitir e contratar envolve movimentos organizacionais, perda de patrimônio, perda de conhecimento. Isso tudo é muito prejudicial às empresas. Então, cuidar da saúde mental do trabalhador existe como um papel da organização se protegendo. De onde vem a positividade tóxica sobre a área de crescimento pessoal no trabalho, nessa área de, às vezes, que as pessoas fazem até coach para você poder crescer na carreira. Está muito relacionado a como é que as pessoas crescem no trabalho. São baseados em que interesses, são baseados em que sistemas. Por exemplo, às vezes você só vai conseguir crescer em certas organizações tendo conhecimento de gestão. E isso mudou muito o perfil, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, mas, por exemplo, muitas empresas de jogos no Japão, antigamente, trabalhavam com um sistema de corporação engessado, mas que fazia sentido para o trabalho deles. Onde os artistas eram artistas, onde as pessoas que faziam a computação do código trabalhavam só com isso. E hoje em dia está gerando muita inadequação na área gamer, quando você pega essas pessoas que são técnicos e você impõe para eles um trabalho de gestão. Porque é só no trabalho de gestão, agora na nossa sociedade, que eles estão sendo valorizados. Então, aquela coisa, você quer um salário maior, então você tem que ir para um cargo de gestão. Ao invés de você valorizar os técnicos e valorizar a competência que a pessoa já tem, você força as pessoas a um desenvolvimento que não é natural para elas, que não é a área que elas gostam de trabalhar, e você coloca essas pessoas para crescer na carreira. Então, você gera gestores, entre aspas, de pessoas que não têm perfil, de pessoas que não querem esse trabalho, que não querem esse papel, mas é a única forma de ganhar poder ou a única forma de ter acesso à renda. Então, na prática, o artigo não fala isso com essas letras, mas ele leva a discussão de qual é o crescimento que a gente está buscando da pessoa. O crescimento é para a pessoa, para a organização. Se a gente consegue fornecer às pessoas um crescimento mais centrado nelas, a organização também vai ganhar. Porque na prática é só a gente inverter essa lógica de a gente só vai valorizar certas ocupações, certas carreiras, certos caminhos, que a gente desconstrói toda essa ideia de que só certas pessoas, só certas áreas vão ter acesso a poder e dinheiro, né? E aí eles põem meio que uns contra os outros, né? Esse nichamento de especificar para cada um, você vai ter que correr atrás ali dentro, né? Vira uma competição dentro da empresa. E, Danilo, alguma coisa que me chamou a atenção quando você falou um pouco da psicologia positiva? Em- Me parece, então, que o discurso do Rogers
foi muito apropriado para botar a gente numa estrutura fechada, né? A liberdade vem desde que você siga essa estrutura fechada, ou seja, contra a liberdade, né? O discurso da liberdade sendo usado falso. Sim. A gente não tá livre ali. A gente, na verdade, está seguindo mais à risca uma estrutura autoritária em busca de uma liberdade que não virá. Sim. E isso acontece também com mindfulness. Mindfulness hoje é vendido como curso em várias empresas, não como uma estratégia de reflexão do nosso papel no mundo, com nossas relações, com o que nos nutre e nosso espaço de pertencimento, que é uma ideia bem budista, mas como uma estratégia de calma, vai ficar tudo bem, você vai sobreviver a isso, você vai conseguir passar. Daqui a pouco você vai ter férias. Aí você pega uma distância do trabalho e depois você volta para ele, sabe? E isso vai muito no discurso de internet que está muito forte, que é saúde mental nas empresas não devia ser papo de coach, deveria ser a sua sensação de domingo à noite. Como é que você está domingo à noite? Você está bem? Porque se você não está, tá meio complicado. Né? Domingo à noite. Domingo à noite realmente é um dia. Pegou pesado aí, mas está correto. Eu acho que. E nisso é uma coisa meio contraditória, né? Mas eu acredito que e aí eu não vou falar pelo Rogers, mas pelo que eu entendo do Rogers, a proposta é mais radical, né? Ela desafia esse modelo, que se baseia no controle. A gente defende que cada pessoa sabe o que é melhor para si. Às vezes a gente tem dificuldade de chegar nisso, mas tanto é o que a gente promove dentro do consultório seria nessa ideia, né, Danilo? Da pessoa poder olhar e entender o que que ela quer e Sim. poder se desenvolver naquilo que ela quer para si mesma, que é melhor para ela. E a empresa tem ideias diferentes. E aqui não é demonizando só a questão empresarial, é a estrutura que a gente vive, é como funciona, é como o mercado funciona. E existem boas empresas para trabalhar, tá? Eu visitei algumas ao longo do semestre, eu fiquei até meio chocado, assim, eu não imaginava. Eu não vou falar o nome só por questões que eu não sei, é, jurídicas. Porém, aqui em Brasília eu cheguei a ver a visita de uma que eu achei assim, nossa, pessoas felizes, Uhum. sabe? O que me chocou um pouco, assim. E não era só porque tinha um selinho de aprovação de aqui é um bom ambiente para trabalhar, mas era realmente as pessoas comentando assim, não, aqui eu tenho um futuro, eu vou ficar aqui um tempo, eu vou ganhar tal coisa quando eu fechar 5 anos desse trabalho, é um trabalho que eu gosto, a gerência não é uma coisa de cima para baixo, todo mundo discute muitas coisas, é tudo muito bem debatido, a gente sente que a gente influencia nas coisas também, nas decisões. E isso é muito importante, essa sensação, né, de autonomia, de ter, né, não só a sensação, mas realmente estar trabalhando junto. E às vezes você perde, às Uhum. vezes a sua ideia não vai ser acatada, e é uma pena, mas quando é acatada é muito legal. Você se vê que você promove uma modificação dentro da empresa, que você tem voz, né? Às vezes pode ser levado para o mal, como tudo na vida. É igual o que a gente fala assim, o discurso humanista ele foi utilizado para formatação dentro de uma estrutura, muitas vezes. E isso é horrível. A gente vê isso acontecendo direto. Psicologia para mim, é uma das ciências mais utilizadas para outras áreas do conhecimento, para fins nefastos, diria assim. Uhum. E, e é isso, é uma coisa complicada, porém a gente tem que conseguir discernir isso hoje. Eu acho que também as nossas gravações, nosso podcast é muito para abrir o olho de quem está, né? A gente já tocou nessas temáticas algumas vezes. De você perceber assim, tá, é isso que eu quero mesmo, eu estou sendo influenciado para que o discurso é muito sedutor muitas vezes. Uhum.
e gostado. Eu acho que a gente pode ir encerrando a nossa conversa, e a gente pode ir finalizando, mas eu queria trazer um pouquinho do Liberdade para Aprender, do Carl Rogers, que é um dos meus livros favoritos dele. E nele ele fala, por exemplo, que a gente discute universidade, o papel do professor da universidade, que existem protocolos. Na organização que você tiver, você vai ter regras, você vai ter critérios. E eles são importantes porque nós não estarmos presentes pesa muito. Isso pesa muito contra. Então, por exemplo, ele bota uma professora que ela falou, olha, eu tenho que ter um sistema de avaliação com os alunos. Mas como é que a gente consegue fazer um sistema de avaliação com os alunos que os represente? Como é que a gente consegue ter os temas da matéria que a gente vai ensinar atrelado aos alunos de alguma forma? E quando a gente pensa isso nas organizações, eu fico pensando que, ok, a gente tem essas metas para cumprir, pessoal. Como é que a gente consegue organizar isso aqui? Como é que a gente consegue colocar isso para dar certo? E aproximar as pessoas do processo não é só uma ideia romântica, mas é uma ideia de fortalecimento dos indivíduos, tanto para lidar com as responsabilidades, como para lidar com si mesmos. Quando você atrai as pessoas para o processo, as pessoas crescem. E sendo bem capitalista, isso é positivo, e não sendo também. Então, são áreas que, assim, se a gente está querendo o melhor das empresas, isso é válido. Se a gente quer o melhor das pessoas, isso é válido também. Então, é a gente não ter nosso discurso desatrelado da nossa realidade, mas é não ter nosso discurso atrelado à exploração. Então, é a gente combater as práticas negativas às empresas e às pessoas com o que de fato é válido, com o que de fato é positivo. Por mais que às vezes isso venha da psicologia positiva, ironicamente, né? Se a gente agora caminhando para o encerramento, eu queria deixar também uma reflexão que, assim, eu sei que é clichê, mas você é mais do que a sua profissão. Parece óbvio, mas dentro do que a gente vive, do mundo que a gente vive hoje, muita gente só acredita que tem valor se está produzindo, Principalmente homem. principalmente homens, o homem provedor. Então, assim, existe uma vida para além do crachá. Existe uma pessoa ali que executa um trabalho e vai executar ele bem, e vai trabalhar, e vai trazer recursos para casa. Mas essa pessoa também importa. E se ela não conseguir se adequar com isso, a gente vai encontrar vários problemas no caminho, né? A gente citou um pouco lá em cima. Então, esse cuidado é sempre muito importante. Eu acho que a gente precisa ter menos metas e mais encontros, sabe? É, menos produtividade, mais presença na vida. E menos discurso e mais escuta real, né? A gente se ouvir. E aqui não é só alguém te ouvir, mas é você se ouvir. O que tá, aonde está doendo, e só você vai saber dizer isso, né? Dando sua vida. E nisso eu queria muito agradecer quem acompanhou até aqui. Se você curtiu o episódio, compartilha com alguém que está questionando esse caminho profissional. Pode ser interessante ouvir alguma coisa diferente. Eu sei que quando eu estava aplicando dinâmica de orientação profissional, eu tomei vários tapas psicológicos na minha própria cara. Eu falei, gente, cara, isso aqui teria sido bom para mim nessa época, porque eu estava perdida. Então, esse episódio pode ajudar alguém. Se ajuda você, compartilha, comenta, né? Deixa alguma coisa. E é isso. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.